Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, árbitro do VAR, dizem que investigaram e que ele é sócio torcedor do Palmeiras. Eu não tenho como afirmar, isso foi uma alegação de internet, antes que alguém depois venha encher o saco, mas apuraram que ele, em 24 jogos do Palmeiras, o Palmeiras ganhou 17 e empatou 7. Ou seja, é o cara que não chamou o VAR ontem e faz dupla com o Flávio Rodrigues de Souza e, é, enfim, com o Flávio Rodrigues de Souza. E o Flávio Rodrigues de Souza e ele já foram punidos, inclusive ano passado, por conta de pataquadas e trapalhadas também no Campeonato Brasileiro. Ou seja, nível de arbitragem péssimo, horroroso, e que acaba que não fica só sendo coincidência. No mais, eu queria botar aqui para vocês o que o próprio Gesbeira falou assim, que essa história do Palmeiras com o juiz é antiga. Ele colocou assim, muitos acham, ele pegou um trecho de um jornal, inclusive de 1951, que é o ano que o Palmeiras diz que ganhou o Campeonato Mundial. Tá aqui, muitos dizem que o juiz Bradley, sei lá o nome completo dele, deixa eu ver se tem aqui. Sai no jornal, não tem o nome completo dele aqui. Muitos dizem que o juiz Bradley foi de mais rigoroso para o São Paulo na decisão do Paulista de 50. E essas pessoas, o que não dirão agora, é saber que ele esteve no primeiro baile do Palmeiras e puxou o cordão com os diretores e jogadores do Palmeiras, inclusive fotografado. Tem a foto dele aqui. Depois eu ver se eu publico no blog do São Paulo a foto. Mas para poder mostrar essa parte para vocês de mais um caso de juiz que tinha uma relação esquisita com o Palmeiras e que gerou um certo favorecimento que também, já desde aquela época, ou seja, o Palmeiras tem uma história, como eu falo para vocês, uma história suja, manchada. Aí você vai falar assim, pô, Zanqueta, não é melhor a gente virar o disco? Se eu falei isso já para vocês, se a gente esquecer e se a gente deixar de fazer o que a gente tem que fazer, o que a gente deve fazer, meus amigos, a gente está perdido. A gente tem que brigar pelo São Paulo, a gente tem que brigar pelo clube sempre. E aí eu vou falar para vocês um outro caso escabroso, escabroso, esse muito pior, de um caso que saiu nos jornais, que ele botou aqui, que é o primeiro caso. Depois eu vou ver se eu publico a matéria que foi ele que escreveu, meu xará Alexandre, dizendo assim: a primeira denúncia de suborno num choque-rei aconteceu há 80 anos. Aconteceu num jogo do antigo Palestra Itália de 1940, no qual um palmeirense, inclusive, a imprensa noticiou, assim, alheio ao que se refere aos casos de suborno através do Palmeiras a jogadores do São Paulo, em que estavam envolvidos jogadores como o Sidney Pinheiro. Gente, nós estamos falando de um time que, se você for buscando as histórias, se você for buscando as coisas, a história dos caras, ela tem um rastro de merda, assim, no meio dela, assim, é um negócio inacreditável. Tudo que você averigua, tudo que você vai mexendo. E o Alexandre me falou que um dia, com o tempo, ainda vai puxar mais coisas. Então, eu tô falando para vocês assim, eu vou publicar no blog do São Paulo para ficar lá claro. Depois fala assim: ah, você falou lá, depois ficou no vago. Eu vou publicar no blog do São Paulo hoje, depois vocês acessem lá sobre esses casos do juiz Bradley, que foi esse caso do cara que, tipo o Candansan, que é a irmã, a família publica, tem foto do cara com a camisa do Palmeiras, tipo o Klaus, que todo mundo sabe, e ainda soma esse cara do VAR agora, que tem essa questão dessa acusação dele ser sócio torcedor, o que seria uma coisa atroz do Palmeiras. E aí você junta com esses casos do passado, de árbitros que têm esses vínculos com a coisa. Então não é uma coisa nova. Não é uma coisa, um acaso do momento que tem muitos juízes. E fora a questão dos discursos da Federação Paulista, da Leila, as coisas que vêm. Falando nisso, gente, pelo amor de Deus, a Leila ontem vem a público tentar fazer uma cortina de fumaça. Isso sim é uma cortina de fumaça. Quando você vê que ninguém está falando, está todo mundo falando sobre o mesmo assunto, e você quer mudar o foco do assunto para alguma outra coisa. Ela veio a público e depois de uma entrevista, com a maior cara paga do mundo, começou a chamar os jogadores que estavam reclamando do sintético de velhos e que eles deveriam aposentar. Tem que lembrar para a Leila que ela está falando de Thiago Silva, de Neymar, de Lucas, de Oscar, está falando de Gabigol, está falando de Felipe Coutinho, quem mais? Está falando de Alan Patrick. Ah, os jogadores são maduros. Os jogadores são maduros, mas são jogadores que têm uma característica de como é que eu posso falar assim? Eles têm uma liderança sobre seus clubes, eles têm um nome para carregar junto com a instituição e uma liderança.
envolvendo. Então não é qualquer jogador, porque se você pegar qualquer jogador de 20 anos de idade, ele vai reclamar do sintético, ninguém vai querer dar ouvido. A gente sabe como é que funcionam as coisas. Então, os jogadores que são lideranças, eles são apoiados por jogadores mais novos. E eu digo para você o seguinte, Leila, só jogo de categoria de base acontece em sintético na Europa, tá? Eu sugiro a você que tem grana, que você viaje, que você averigue. Os jogos em sintético, eles só vão acontecer em locais em que não tem capacidade da grama suportar o frio extremo. E muitas vezes, inclusive na Alemanha, eles fazem uma modificação de calendário de datas para que isso seja ajustado, para que seja possível que esses jogos aconteçam. Mas jogo mesmo efetivo que acontece o tempo todo são em jogos de categoria de base, porque o fomento é diferente e as coisas acontecem assim. E, inclusive, a tua categoria de base, os seus times de categoria de base, até muito pouco tempo atrás, eles jogavam em gramado natural, enquanto o seu time profissional jogava em gramado sintético. Era totalmente o inverso. Então, não é uma questão de jovens ou velhos estarem fazendo isso. É uma questão de hipocrisia. E assim, a senhora é uma senhora mimada, egocêntrica, uma senhora que acha que o mundo tem que se submeter aos seus pés, você é completamente egoísta e você só quer saber dos seus próprios ganhos porque você adquiriu uma posição em que hoje você acha que você pode mandar em todo mundo. E eu posso dizer para a senhora o seguinte: você pode tentar mandar nos outros, você pode tentar fazer isso com dirigentes corruptos, com arbitragem corruptas, com qualquer outra pessoa. Sei lá qual é a sua relação com outro, com veículos que acabam se tornando soldados, não sei qual é a relação que existe. Mas é uma relação completamente esquisita, estapafúrdia e completamente direcionada que acaba acontecendo. Não sei o que a senhora faz, não sei se a senhora faz efetivamente, sei que é uma relação muito estranha de algumas pessoas, de alguns jornalistas e principalmente de alguns envolvidos no futebol hoje em dia com relação a todas as questões do Palmeiras. Eu acabei de citar, por exemplo, esse amigo árbitro aqui, que tem 24 jogos envolvidos com o Palmeiras e 0 derrotas do Palmeiras. Como é que as arbitragens da Federação Paulista de Futebol hoje são majoritariamente de palmeirenses? Tem algum sentido isso? Por que que o Palmeiras, pessoal, perdeu para o São Paulo em jogos em que a arbitragem não era paulista? Por que que os jogos de Copa do Brasil, Supercopa, o Palmeiras não conseguiu predominância, não conseguiu expulsar jogadores, o São Paulo não acabou sendo tão prejudicado como foi assim? Será que é um acaso? Será que é uma coincidência? Será que é uma infeliz coincidência de sempre que eu na Federação Paulista? Por que será que a Federação Paulista de Futebol, o Palmeiras sempre tem predominância? Por que será que sempre acontece alguma polêmica relacionada ao Palmeiras e o Palmeiras sempre sai bem nessas polêmicas? Por que que a penalidade que favorecia, por exemplo, a, desculpa, a arbitragem no jogo do Red Bull e Ponte Preta, que foi o jogo que o Palmeiras precisava ganhar e que o Palmeiras, no jogo da Ponte Preta, a Ponte Preta perdendo para o Red Bull, o Palmeiras classificaria, aconteceu um pênalti também com a arbitragem envolvida. Sempre tem alguma coisa envolvida, sempre tem alguma coisa esquisita, sempre tem alguma coisa muito estranha. E eu conclamo que autoridades, que as pessoas envolvidas busquem investigações sobre isso, porque é muito estranho. Existem coisas esquisitas. Eu não posso afirmar, porque depois não falar assim, ah, agora você vai provar. Então, como eu não tenho como provar, eu estou alegando que eu acho esquisito. É uma opinião minha, é uma opinião com relação a comportamentos, a coincidências, a situações. Acho que existem nuances que a gente precisa avaliar para ver essas coisas, inclusive a forma como a senhora se comporta com relação a sempre querer ver o seu lado, sempre querer observar as suas coisas, as ofensas a jogadores, é um completo desrespeito. A senhora, inclusive, que não é uma garota, não é uma garota, nem eu sou garoto e eu sou muito mais novo que a senhora, então assim, acho que foge do respeito, foge do limite do bom senso, foge de todos os limites aceitáveis e acho que a gente tem que manter sempre uma linha adequada com relação às coisas. Quando a senhora ultrapassa essa linha, a senhora vem ultrapassando, a senhora fala, ah, a violência de não sei o quê, as pessoas incitam isso. A senhora é a primeira a pegar o microfone e incitar um monte de coisa.